eu verifico, que eu vejo que é muito comum, é da psicóloga, da colega, ter dificuldade de falar de aspectos negativos que ela verifica no diagnóstico, por exemplo, junto à organização, junto à empresa. Como se falar de algo negativo corresse o risco de perder o cliente. Mas muitas vezes a possibilidade de você fortalecer o vínculo com o seu cliente, dele realmente reconhecer, né, a sua competência técnica, é quando você aborda também questões que são delicadas, mas que são importantes, que são pontos que ele pode aprimorar. Então, eu vejo que algumas colegas ficam meio que pisando em ovos quando vai falar de algum aspecto negativo. Se você tiver o cuidado de escolher o momento oportuno, se você tiver o cuidado também de, né, considerar todos aqueles aspectos éticos que nós temos lá no nosso código de ética, é extremamente necessário você falar, né, de algum aspecto negativo que você verificou ou no diagnóstico, ou durante uma intervenção junto às empresas. O como você fala que vai fazer a diferença, mas é importante que seja pontuado. E eu vejo que às vezes tem algumas colegas que têm medo de falar sobre isso, sobre aspectos negativos. E eu já vi, eu vou falar de algo que eu vi, não é algo que está em livro, em tese, é algo que eu já verifiquei na prática. Em grupos, né, no trabalho de desenvolvimento de grupos, ou no trabalho de consultoria, com diagnóstico, enfim, infelizmente, algumas colegas têm receio de falar, porque têm medo de perder o cliente. E aí forma um conluio com esse cliente, ou com o grupo, se é um grupo de desenvolvimento, né, mais ou menos assim, olha, eu não vou falar das coisas negativas de vocês, não vou pontuar coisas negativas aqui no grupo, e aí vocês me avaliam como uma pessoa querida, maravilhosa, e a gente faz esse acordo aqui. Veja, isso muitas vezes até é inconsciente, às vezes é consciente, às vezes é inconsciente, né? E aí faz um conluio meio que de sedução também, e aí não contribui para o desenvolvimento daquele grupo, daqueles profissionais ou daquela empresa. Então, eu particularmente não tive problema quando eu apontei. Muito pelo contrário, quando eu apontei aspectos que eu via que estava, às vezes, comprometendo, dificultando, é o como você faz, né? Porque senão, se é num grupo, por exemplo, você entra alimentando aquele funcionamento do grupo, que é um funcionamento que não vai ajudar o grupo a se desenvolver, que não vai contribuir para o desenvolvimento daqueles profissionais. Então, esse medo de falar, de dar um feedback de algo que é negativo, é muito comum, eu vejo em algumas colegas psicólogas, e que precisa ser enfrentado. Porque quando nós somos contratadas para um determinado trabalho, pode ter certeza, a empresa, ela quer realmente que você faça um raio-x. E se mesmo que você dê esse feedback, né, que é de algo negativo, a empresa não quiser fazer nada com isso, aí é uma questão dela, mas você fez a tua parte enquanto profissional. Eu entendo que isso é muito importante, né? Isso é algo, para mim, pelo menos, é algo extremamente importante, né? Porque está ligado com os meus valores, está ligado com o meu compromisso ético enquanto profissional.